Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui nas telinhas da TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicina de reprodução humana. Eu acho que a gente precisa, até eu parei para pensar um pouco, né? Porque é um ramo da medicina que a gente não discute todo dia, a gente também não pensa nisso todos os dias, mas é tão importante quanto qualquer outra área da medicina, porque tem a ver com o nosso, não só com a nossa vida, com a nossa saúde também, mas também tem a ver com o nosso comportamento humano, né? Talvez a psicologia, a psicanálise pudesse nos auxiliar e nos explicar alguma coisa sobre essa necessidade também. E para conversar sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com a doutora Lecia Morim, da Huntington Procriar, aqui de Belo Horizonte, né? Também está no Brasil inteiro, em São Paulo, está bem difundido também no Brasil. E a gente entender também esse novo momento, esse novo paradigma da vida humana, né, que é o momento pós-Covid, né? Além de digitalizar, aumenta também as nossas preocupações com a nossa qualidade de vida, com a nossa existência humana, né? E como que a gente pode, como que a gente deveria ou como que a gente vai poder, de certa forma, conduzir as nossas vidas a partir desse momento. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui nas telinhas da TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba para a gente tratar desse assunto que é tão importante hoje, principalmente depois desse momento que a gente tem vivido nem é pós-pandemia, né, mas pós a segunda dose da pandemia para boa parte da população brasileira, mas que a gente talvez tenha que retroceder um pouquinho mais por causa de outras variantes. Seja muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer te receber. Muito obrigada, Betão, o prazer é meu. Eu que agradeço o espaço para a gente poder falar de um tema tão importante, que é sobre essa questão da medicina reprodutiva e, em especial, a preservação da fertilidade, o congelamento de óvulo, o planejamento. Né? Eu bato muito nessa tecla do planejamento. Quando você planeja, geralmente você tem mais sucesso. Então vamos rolar essa bola logo, né, doutora? Vamos. Como que a gente pode pensar na reprodução humana hoje, tanto no aspecto de preservação, quanto no aspecto também que a psicologia, a psicanálise trazem algumas coisas, por exemplo, com relação ao desejo, com relação à vida humana, a questão da preservação da espécie. Tem outras questões que a gente vai desdobrar sobre isso também, que é essa nova fase também das mulheres, né? Que a gente percebe hoje que está tendo filhos cada vez mais tarde, mas quase que no limite ali. Como é que a gente pensa a reprodução humana hoje dentro de um contexto geral? Bom, o que tem sido visto é que a mulher está entrando no mercado de trabalho cada vez mais tardiamente. Então, tem um dado do IBGE muito interessante que fala que a primeira carteira de trabalho da mulher tem em torno dos 28, quer dizer, se a gente for pensar para a idade de trabalho, melhora. Então, é muito importante a gente ter essa conversa para justamente alertar as pacientes que o planejamento vai fazer toda a diferença. Então, é importante ela entender que existe uma janela de oportunidade, que a gente chama, em que a idade da mulher é mais fértil biologicamente e que está indo em contraponto aí essa vida moderna da mulher. Então, que sai para trabalhar mais tarde, que vai estar pronta para essa maternidade mais tarde. Então, o congelamento de óvulos, ele vem exatamente de encontro com esta mudança de paradigma. Então, aquela mulher que sabidamente não deseja a gravidez antes dos 30, 35 anos, mas que tem o desejo da maternidade né, no seu interior. Então, o pensamento seria: vou tentar preservar essa fertilidade melhor do momento, para que no futuro, caso seja necessário, eu possa lançar mão aí desse banco de óvulos próprio. Né? Então, essa é a visão.
Pensando nessa questão psicológica que você me perguntou, a gente viu muito na pandemia isso, né? As pessoas voltando mais para si, pensando mais na vida, e houve um aumento de julho a setembro do ano passado, houve um aumento do congelamento de óvulos no nosso grupo quase de 70%. Isso demonstra muito, né? Essa mudança de pensamento e essa vertente agora das mulheres planejando mais. Essa me remete a uma pergunta muito interessante também, que é uma coisa que eu vou trazer para a gente pensar juntos, para pensarmos juntos, aliás, que é uma discussões que a gente tem muito aqui, que é o controle da subjetividade, né? Como que essas relações econômicas, essas relações sociais controlam a nossa subjetividade. Isso está cada vez mais amplificado na nossa sociedade, doutora, pensando que o proveito econômico, né, das pessoas ele tem trazido, principalmente para as mulheres, esse desafio grande que é lidar com toda essa transformação, lidar com essa cobrança social que é também sempre esbarra na mulher. Quando a gente pega os dados históricos, por exemplo, na época da Revolução Industrial, que vem trazendo até hoje, na evolução do capitalismo, quando a gente traz as pressões psicológicas, né? As pressões de trabalho material, é exercida em cima do homem. Mas as pressões psicológicas todas, inclusive da violência, né, era exercida em cima das mulheres, tanto pelo mercado, que através dos homens, né, que pressionava demais e ele perdia esse controle. Então, esse controle da subjetividade dos homens, estou me alongando um pouco só para a gente contextualizar, Sim. Era visto pela exploração, né? E a mulher suportava todos os outros aspectos de violência, né? Essa inversão de chave, né, de trazer também esse campo que era reprimido, que é as mulheres, a partir da década de 60, 70, para o mercado de trabalho, está trazendo esse desafio também do controle da subjetividade, fazendo com que a mulher também ela tenha que definir economicamente qual é o melhor momento para ela poder fazer uma pausa. Sim, com certeza. Quando a gente pensa em relação à idade, Betão, a gente sabe que a partir dos 35 tem uma queda vertiginosa da fertilidade e que na maioria das vezes está coincidindo com a subida ou com o melhor momento da carreira da mulher. Então, realmente a gente chega a pensar até injusto, né, para a mulher de pensar que no momento que ela teria mais fertilidade biológica é o momento que ela está se dando, se entregando aí para essa carreira de trabalho. A questão tem que pensar, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir encaixar a maternidade nessa vida laborativa ou ainda não cabe? Esse é o planejamento e é isso que a gente quer difundir cada vez mais. A mulher, ela ter autonomia de saber se ela quer postergar e fazer uma escolha consciente, porque até pouco tempo atrás o que acontecia é que ela simplesmente postergava, mas chegando lá na frente, ela tinha essa cobrança, a cobrança da idade, a cobrança da infertilidade, e que a gente não tinha muito o que fazer se ela não tivesse o congelamento de óvulos próprios. Né? Então, o congelamento de óvulo, ele trouxe para a mulher uma certa liberdade. É claro que a gente tem alguns senões. Congelar óvulo não é igual congelar um bebê. Ele tem suas chances, suas probabilidades, muito correlacionado com a idade em que foi realizado o procedimento, mas definitivamente é uma boa ferramenta. É um desafio, doutor? É um desafio. É um desafio, primeiro, a mulher se sentir motivada e procurar essa orientação, né? Porque às vezes, durante a vida, a correria do dia a dia, esse assunto acaba ficando para um segundo plano sempre, né? E o tempo, como não nos perdoa, passa e passa rápido, né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta: como é que a gente trabalha os aspectos culturais, né? Nós temos esses aspectos culturais, sociais, sociológicos, né, que nos inibem às vezes. Às vezes ainda nós temos, nós percebemos a sociedade, uma boa parte da sociedade hoje ainda muito conservadora, né? Uhum. O Brasil, no seu processo civilizatório também, ele encara determinados tipos de paralisação social. Como é que a gente trabalha essa perspectiva cultural, doutor? Bom, eu acho que pensando nessa
faceta aí da reprodução, da medicina reprodutiva em relação à idade e a preservação da fertilidade, o que tem nos ajudado muito é a questão de mais mulheres estarem fazendo, então esse tema está sendo mais abordado, até por atrizes, cantoras, as próprias pacientes, uma falando com a outra, porque a nossa abertura não é tão grande, né? Assim, a gente não escuta falar sobre isso. Planejem a vida reprodutiva. Então, ter famosas, cantoras e próprias amigas falando sobre o tema, isso ajuda e corrobora esse parar para pensar um pouco, né? Dar um stop na vida e falar, bom, vou me planejar aqui, o que eu vou fazer? Doutora, o que a Huntington ia procriar proporciona diretamente? Que eu acho que isso é fundamental, porque como não é um instrumento que é utilizado corriqueiramente, às vezes as dúvidas aparecem, permeiam o pensamento, e eu acho que é fundamental que a gente explique, né, qual é o papel da clínica, qual é o papel dos médicos, qual é Sim. a intenção social em cima disso, né, e qual é a base, né, para que essas mulheres, né, se sintam confiáveis, confortáveis para poder utilizar desse procedimento. Sim, eu acho que a porta de entrada é a consulta com o especialista. Então, para essa paciente que está na dúvida, que está pensando, que está numa idade acima de 30, 35 e que não tem essa perspectiva da maternidade a curto prazo, a porta de entrada é o médico especialista. Então, agendar uma consulta com o médico especialista. Nessa consulta, a gente vai conseguir entender um pouco a realidade daquela paciente, explicar as possibilidades, explicar a chance do que o tratamento traz de perspectiva futura. E então, desta conversa, a gente consegue fazer um planejamento para ela. Então, assim, bom, o que vai ser interessante? Outra coisa que a gente tem na clínica que eu acho muito interessante é um trabalho multidisciplinar. Então, a gente conta com a nossa psicóloga, tanto aqui em Belo Horizonte como em São Paulo, e que a gente faz esse trabalho conjunto. Então, nós, na parte mais técnica de explicar, orientar essa paciente, a psicóloga numa escuta, né, mais aberta, tentando ajudar e entender aquele processo a que a paciente vai passar, né? Porque realmente traz algumas incertezas, angústias, mas que devem ser levadas aí para frente e que não, isso não seja um impedimento, né, para o sonho. Como você, como médica, assim, pensando, que eu tenho, à medida que a gente vai conversando, vai fluindo a conversa, e eu Uhum. pesquisando aqui também, né? Na medida que você vai lidando com isso, e como médica também, trazer essa certeza para as pessoas que querem utilizar desse procedimento é fundamental. E como é que você se enxerga como médica nesse campo? E também entendendo que a gente também está vivendo um momento de transformação cultural e social. Bom, eu como mulher, como médica, eu me vi muito nessa situação, né? Então, assim, a gente entende o quão difícil é conciliar essas nossas, eu falo, esses nossos pratinhos girando, né? Então, do trabalho, do social, da maternidade. Então, é uma escuta aberta, uma escuta amiga dessa paciente, principalmente ter a informação. Eu acho que o mais importante é a gente passar a informação correta, verdadeira, a paciente se sentir segura em relação a isso e a escolha ser uma escolha consciente. Então, quando a gente escolhe consciente, a gente não tem medo da consequência que vai vir, porque a gente já tem ela já pré-trabalhada, já bem estabelecida. Em relação a essa certeza, na consulta a gente bate isso muito na tecla. O congelamento de ovos, ele não é uma certeza, ele é um aumento da probabilidade futura. Por isso é tão importante a paciente entender, a gente conversar e saber como ela é, qual é a reserva ovariana que ela tem, qual que é a expectativa de tratamento. Isso tudo vai levar à probabilidade que a gente vai ter de sucesso no tratamento.
Quando começa, eu falo sempre que Belo Horizonte e Curitiba, né, isso, os dados estão aí, e tem os institutos de pesquisas também falam isso, que todo produto, ou procedimento, ou qualquer coisa que vai ser testado para ver se pega no Brasil, o primeiro teste em Belo Horizonte e em Curitiba, né? Uhum. Foi um desafio, tem sido um desafio manter todo esse trabalho feito em Belo Horizonte, doutor. Obviamente que a Rentington e a Procriar está no Brasil inteiro, mas Belo Horizonte é um termômetro, junto com Curitiba também, né, é um termômetro para esse tipo de procedimento, né? Aqui, realmente, para vocês, é um norte que traz uma segurança para esse tipo de procedimento no Brasil todo? Com certeza. Aqui nós temos uma visibilidade grande, não são só pacientes de Belo Horizonte, mas do Brasil todo que vem tratar com a gente. Tem do Norte, tem do Nordeste, tem aqui, né, do Centro-Sul, e a gente percebe que isso é um reflexo desse trabalho que a gente leva e com muito orgulho de sermos éticos, de ter essa escuta da paciente, mas principalmente de ter essa liberdade de falar, de escutar e de levar a informação da melhor forma possível. Então, com certeza, a gente tem um bom termômetro aqui, e em relação a essa parte específica da medicina reprodutiva, vem aumentando muito. Antigamente, a gente tinha, a maioria eram casais inférteis, procurando mesmo a maternidade imediata. Hoje, a gente diz que o que aumentou muito foi a questão da preservação. E essa preservação, Betão, não obrigatoriamente é só dessa mulher que está pensando em postergar a gravidez. Existem outras indicações da preservação da fertilidade. Existem as mulheres que estão passando por um processo de câncer, né? E a gente está vendo cada vez mais isso acontecer em idades mais jovens, né? Então, nas pacientes na menacme, que a gente fala, né? Que é na vida reprodutiva. Então, geralmente, as medicações utilizadas, quimio, radioterapia, elas são nocivas a essa fertilidade da mulher. Outras indicações são pacientes que, por doenças benignas, endometriose cada vez mais comum, ou cistos benignos do ovário, que a paciente vai ser submetida a uma cirurgia. Então, hoje, a gente orienta essa paciente, antes de operar, a congelar os óvulos, porque isso pode acontecer mesmo, uma queda aí da quantidade de óvulos. E também existem doenças autoimunes, que também estão cada vez mais comuns e que, em alguns casos mais severos, o tratamento podem ser até quimioterápicos, que são nocivos à fertilidade da mulher. Então, realmente, houve um aumento muito grande da procura, mas também por algumas outras questões, a não ser só do adiamento da maternidade, né? E aí fica a questão ética, né? Que a gente tem que tocar na questão ética e nesse momento que a gente está vivendo no mundo inteiro, a ética tem sido o mais importante conceito da vida humana. Uhum. Seja ela no aspecto das civilizações, né, dos países, das nações, tanto no campo da informação, com essas grandes corporações que sabem mais da gente do que a gente mesmo, e, obviamente, que a gente precisa pensar também no campo da reprodução humana. Como é que a gente pensa isso? Como é que a gente traz essa conversa para o nosso público, doutor? Bom, a ética na reprodução humana foi sempre muito falada e muito questionada, a linha é tênue, realmente, né? Mas nós temos diversas resoluções no avançar, né, do desenvolvimento da medicina reprodutiva, que é uma ciência jovem. A medicina, pensando em outras áreas da saúde, né, a medicina reprodutiva ela tem 40 e poucos anos, então é uma ciência jovem. Aqui no Brasil, como que a gente lida em relação a isso? Existem resoluções, não são legislações, não tem poder de lei, mas o Conselho Federal de Medicina nos norteia quanto às nossas tomadas de decisões, tratamentos, o que é ético, o que é não ético. Então, são as resoluções. Essas resoluções são abertas ao público, né? A gente pode buscar no Google aí as resoluções. Teve uma recente agora, publicada, que foi em maio, agora de 2021, com algumas mudanças, alguns impactos na nossa vida do dia a dia.
Mas, então, a questão é seguir bem ao pé da letra ali as resoluções do Conselho Federal de Medicina, né? Dentro dessa pergunta, doutora, é uma das coisas que a gente ouve muito. Ouve muito, não, a gente ouve, né? Principalmente quando a gente está tratando de alguns assuntos com pessoas com necessidades aparentes, né? Nesse controle que é feito, esse controle ético que é feito e tudo, até por desinformação ou qualquer outra situação, a pessoa pode achar que se eu for ter um bebê com síndrome de Down, isso já vai ser detectado lá atrás e a gente vai poder escolher ou não, né? Barulho da moto aqui é uma coisa horrorosa, porque o problema de fazer em home office é esse, né? Mas faz parte. Mas como é que fica essa questão do controle ético e também dessas situações que acontecem na sociedade de uma forma geral, que é a possibilidade de identificar, por exemplo, possibilidades de um bebê ter algum problema de deformação ou problemas cognitivos ou problemas de necessidades especiais ou necessidades aparentes. Como é que a gente trabalha tudo isso também dentro do campo ético, doutor? Bom, em relação a essas alterações, Betão, primeiro é entender que nem todas são detectadas com um estudo. O tratamento de fertilização in vitro, por si, ele não nos dá informação da genética do embrião. E isso é importante a gente esclarecer, né? Porque existe um mito nessa história de que o bebê de proveta, tem gente que acha que melhora, tem gente que acha que piora, e na realidade isso não muda. Seria da mesma forma que aconteceria naturalmente, acontece no laboratório. No laboratório não existe a capacidade de fazer embrião. O embrião ele se desenvolve de forma natural, só que no laboratório, por isso é dito in vitro. Agora, o DNA, o que foi formado ali proveniente de uma parte do gameta masculino, de outra parte do gameta feminino, a gente não consegue visualizar somente no microscópio. Para saber o que tem ali dentro, a gente tem que fazer uma biópsia e mandar para estudo numa clínica de genética. Esse exame, ele não é indicado para todo mundo. As principais indicações são a idade materna avançada, que aqui vai ser em torno aí dos 39, 40 anos, porque realmente, Betão, existe um aumento do risco de malformações. A síndrome de Down é a que a gente mais conhece, porque é a alteração que realmente vai conseguir esse embrião implantar, vai passar ali o risco do abortamento e vai nascer. Mas não é a principal doença. Existem outras doenças mais comuns, que são as aneuploidias mais clássicas aí, que podem acometer em maior proporção em relação à idade materna. Então, a indicação do estudo genético com esse enfoque na malformação, ele tem sua maior indicação com o avançar da idade da mulher. Também um desafio, né, doutor? E que não é uma regra, né? Tem casais que preferem passar pelo tratamento sem saber ali o que aconteceu na formação do embrião e transferir, e a gente vai saber esse resultado depois, né? Mas entendendo que não é uma etapa do tratamento, é um adendo, é o que a gente chama de add-on, é tudo que a gente inclui num tratamento clássico de fertilização in vitro. Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo, fazer um intervalinho aqui com a doutora Lecia Amorim, que papo super agradável, super bacana, a gente traz esse tema que é tão importante para a sociedade brasileira. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com essa pauta super importante com a doutora Lecia Amorim, da Renchiton Procriar, falando um pouco de reprodução humana. Um minutinho só, nós estaremos de volta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica,
cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Eu estou conversando com a doutora Alessia Amorim, da Huntington Procriar, e a gente está falando um pouco de reprodução humana. Um pouco não, estou falando muito. E eu queria perguntar para você, doutora, nessa volta do segundo bloco, como que a gente pensa nesse campo, vamos dizer assim, né, orgânico da reprodução humana feita por vocês, mas também a gente está vivendo um momento de digitalização do humano também, né? Assim, a gente está quase... Eu fiz uma pauta aqui no programa sobre essa simbiose entre homem e máquina, né? O transhumanismo, né? Então, a gente está pensando também em um pouco de transhumanismo e as pessoas pensando em congelar óvulos e a gente pensando em uma série de coisas que está relacionada a sociedade e também o desenvolvimento humano. Mas como é que a gente pode pensar também nesse campo da digitalização, né? Essa situação também da felicidade imediata que é trazida o tempo todo? E é óbvio que isso esbarra na construção também das perspectivas de reprodução humana, né? A questão da ansiedade, a questão do medo, da insegurança. Isso tudo, não só a pandemia trouxe, ela só amplificou, mas isso tudo está entrelaçado na vida humana, né? Como é que a gente trabalha isso tudo e dentro desse conceito, se eu não estiver sendo te apertando demais, te colocando em saia justa? Você tem toda a liberdade, pessoal. Isso não tem condição de responder. Imagina, Betão. É muito interessante essa sua pergunta. Por qual motivo? Realmente, a gente está vivendo uma era do imediatismo, onde ter o inseto é muito difícil de lidar. E a medicina reprodutiva, a gente vive constantemente na incerteza, porque muitas etapas ainda são naturais. Então, a resposta desse ovário, quando você entra com medicamento para induzir ovulação, você não tem certeza se aquela paciente vai ter uma boa resposta, se a gente vai ter um número esperado de óvulos, se a gente vai precisar fazer outro tratamento. Então, acaba que a gente tem e vê muito isso acontecer, que são essas pacientes terem que lidar com o improvável, com a incerteza, e às vezes isso dá uma balançada realmente na paciente. Mas por isso é tão importante a gente ter um bom relacionamento, a gente passar confiança, ela ter confiança, essa rede de apoio que a gente tem na clínica, com a psicóloga, com a equipe de enfermagem, com a farmacêutica, quer dizer, é muita gente para dar suporte para essa paciente. Porque, de qualquer forma, a gente vai ter que lidar. A incerteza está aí. E não tem outra forma. A gente vai lidar e vai passar. E vai dar certo. Então, eu falo muito para as minhas pacientes assim, se está com medo, se está insegura, entenda o processo, saiba o que está fazendo, vamos saber os próximos passos, mas entendendo que sim, existe uma imprevisibilidade da natureza. E que nós vamos dar a mão para esse medo e ir embora. Que nós vamos pegar essa insegurança e transformar em segurança, porque a gente vai ter a informação. Então, realmente, não é tão simples assim. A psicanálise, eu acho que é um bom caminho para nos ajudar um pouco sobre essas questões. Eu, obviamente, que não tem nenhuma pergunta aqui ligada à psicanálise, nem nada disso, mas dentro do conceito da situação originária, da formação do bebê, da formação dessa relação mãe-filho e tal, isso não tem, né, doutora, nenhuma correlação com a perda desse afeto, a perda desse afeto, ou
a não criação desse laço afetivo com a criança, né, doutora? Não tem, não tem. A partir do momento que a paciente mergulha nesse contexto e nessa vida, isso se aflora, isso a gente não vê acontecer no dia a dia, não. Talvez naquele momento, aquela paciente que está planejando simplesmente o congelamento de ovos, ela não tenha todo esse sentimento. Mas depois que ela decide e vai tentar ou uma gravidez espontânea ou voltar para realizar o procedimento de fertilização in vitro, isso aí é natural de acontecer, né? Eu coloquei no mudo aqui, mas aí... Ah, é. Mas isso aí, doutor, uma outra pergunta que eu queria te fazer com relação a esse comportamento mais feminino, nessa questão, também um pouco da insegurança, mas no desafio profissional que a mulher traz hoje na sua formação social, a gente vai voltar um pouquinho lá naquele início da conversa, mas esse processo dela vamos dizer assim, de uma certa liberdade, né? Que não deixa de ser uma liberdade, ela poder escolher o momento que ela quer ter uma reprodução assistida, né? Que ela quer ter a independência desse momento, que ela possa fazer esse tipo de escolha, não só pela questão de saúde, mas também pelas questões econômicas, sociais, culturais, o que ela imagina e tal. A mulher não precisa ter esse receio, né, de trabalhar tudo isso. A psicologia tem ajudado muitas mulheres no seu consultório, lá na clínica, a trabalhar essa quebra de paradigma? Demais, demais. Eu falo que isso começou lá na década de 50 com a pílula, né? Quando a mulher ela teve a capacidade de escolha de querer, de poder engravidar ou não. E eu acho que o congelamento é uma evolução disso, né? Em que ela não só vai escolher engravidar ou não, como ela pode ter a possibilidade de manter essa fertilidade um pouco mais para frente, né? Então, realmente é uma liberdade que a paciente tem. Claro que entendendo as limitações do processo, uma boa conversa com o especialista, a psicóloga, eu acho que a psicologia ela entra aí para aquela paciente que precisa trabalhar essa ideia, até de autoconhecimento, do que deseja, do que quer. É muito. A gente anda de mãos dadas, né? Tanto que lá na clínica a gente tem a Cássia, que é a nossa psicóloga. Eu falo que a gente é um grupo muito forte, porque a gente conta com uma equipe muito boa. E a psicóloga é a peça-chave nessa história. O Brasil tem evoluído muito nesse campo? Demais. A medicina reprodutiva do Brasil ela é muito, muito avançada. Eu falo que a gente não perde em nada para os Estados Unidos, para a Europa. Nós somos um grande grupo, um grupo europeu chamado EUGEN. Então, o que a gente pratica aqui em Belo Horizonte, o que é praticado em São Paulo, é a mesma coisa que está sendo praticada na Europa, nos Estados Unidos. Então, eu tenho para te dizer com segurança que nós temos uma excelente medicina reprodutiva de ponta. Como é que procura a Procriar e a Huntington para primeira entrevista, para entender como é que funciona isso? Quem que atende primeiro, se passa por você primeiro, se passa por um especialista na área de psicologia, como é que funciona todo esse processo? Nós, agora na pandemia, nós estamos atendendo tanto de forma presencial como de forma online, né? Então, pacientes que moram fora ou que ainda estão inseguras na busca, né, em ir numa clínica, se sentirem expostas, então nós estamos à disposição para atender tanto online quanto presencial. O agendamento é por telefone, né? Tem o nosso site Huntington Procriar, que tem todas as informações. E a primeira coisa é agendar com o médico ginecologista, especialista em medicina reprodutiva. Então, ali que as portas vão se abrir. Então, ali que a primeira consulta acontece, os esclarecimentos são feitos, principalmente o planejamento de tratamento, né? O que esperar, qual é a chance, qual é a probabilidade, porque não é a mesma, Betão. Se eu atendo uma paciente de 30 anos, é completamente diferente se eu atendo uma paciente de 40 anos. Isso é interessante a gente falar. Então, se eu entro nessa questão da idade, de quem deve fazer o tratamento, o congelamento de óvulos, ele é recomendado para pacientes até 35. Não quer dizer que não possa ser feito
com pacientes acima dessa idade. O que a paciente tem que entender é que a probabilidade é menor, mas não é zero. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma paciente que queira congelar óvulos aos 37, 38 anos, porque ela não planeja ter filhos agora, e lá com 44, 45 anos ela pensa em engravidar, encontra alguma dificuldade na gravidez espontânea e vai precisar de uma técnica de reprodução assistida. Definitivamente, ela vai ter muito mais chance com o óvulo dela congelado aos 37, 38, do que com o óvulo atual de 45 anos. Então, é um procedimento que tem sua indicação primária e que tem mais estudos sobre com mulheres com menos de 35 anos, mas não quer dizer que é impeditivo para mulheres com uma maior idade. Eu queria entrar um pouquinho mais nessa coisa da projeção, da ideia de projetar de se organizar para que isso aconteça. Porque às vezes a gente está vivendo muito isso, principalmente agora, depois da pandemia, a gente tem visto muito essa coisa da ansiedade, né? São 3 fatores: a ansiedade, o desejo e o medo, né? Andam todas elas juntas, né? De mãos dadas. De mãos dadas. E aí, essa questão de projetar, me veio à cabeça a ideia de procurar um analista, me veio à cabeça também a projeção não é a projeção física, só financeira, de fazer um quadradinho e pular ali para dentro, não. Eu acho que a projeção também, ela perpassa ou ela passa primeiramente pela preparação psicológica, né, e psiquiátrica, ou psicanalítica daquilo que você quer. Às vezes até psiquiátrica mesmo, não tem preconceito nenhum com relação a isso. Como é que base, doutora, que a gente poderia trazer para essas pessoas que têm essa ideia de quais são os gatilhos necessários primeiros para que essas pessoas possam se programar para pensar em projetar, em desenhar aquilo que quer, né? Ou seja, qual o alicerce que ela deve ter? A psicanálise é um bom caminho? A análise é um bom caminho? É um bom caminho, é o autoconhecimento, né, Betão? Hoje em dia, como eu te disse, a gente fica muito na superficialidade, a gente não vai em águas profundas, né? Então, é o autoconhecimento, é realmente entender o momento, entender o desejo, porque o que eu vejo muito são pacientes depois dos seus 43, 44 anos falando assim, poxa, se alguém tivesse me avisado que era assim, eu teria feito diferente antes. Na realidade, a informação até está aí, né, Betão? A gente sabe, escuta falar que a idade pode diminuir a fertilidade, mas parece que é uma coisa assim tão para lá, que vai acontecer tão depois, e que na realidade está aí, né? Está aí. Hoje em dia o tempo passa muito rápido, a gente não vê a vida passar, está tudo muito acelerado. Então, eu acho que é esse parar, autoanalisar, entender realmente se é o desejo de postergar a maternidade, e se for, qual é a consequência que isso pode ter e o que eu tenho hoje para fazer. É o autoconhecimento. Agora eu queria fazer uma pergunta pessoal, assim, que Vamos vai lá. direto ao seu conceito feminino, que eu entrevisto, assim, eu falo que a gente vive, eu particularmente, vive num mundo em desconstrução, que a construção nossa, ela é machista e patriarcal, né? E isso, você vai precisar de algumas gerações para poder mudar essa vertente. Então, a gente está em desconstrução o tempo todo, mas tem os atos falhos, as coisas vão acontecendo, a gente é formado desse jeito. E no campo da feminilidade, é um universo que eu posso dizer que a gente tem dificuldade de entender por causa da nossa formação também. E como que fica essa questão também quando é o inverso, doutora? Por exemplo, a gente pensar, quando a gente pensa assim, no ser mulher, ter a obrigatoriedade cultural de procriar, né? Essa Sim. questão de, por exemplo, no campo epistemológico, né, que a pessoa já nasce com aquele conhecimento, com aquele saber já concebido, que ela tem que crescer, tem que multiplicar, ela tem que ser, é quase que, eu não gosto de uma palavra que eu não gosto de usar, mas eu tenho que usar constantemente, que é essa objetificação da mulher, e isso não acaba da noite para o dia, isso é uma desconstrução social também que precisa ser feita. Então, como é que você trabalha isso também na sua perspectiva feminina, né, para criar um empoderamento para esse tipo de projeção que a mulher precisa ter e ter internalizado nela para que ela consiga fazer isso com
um pouco mais de leveza, com mais segurança e tal. Que uma coisa é a pessoa ter a segurança naquele momento, mas o passado sempre volta, né? E à medida que você vai ficando mais velho, as reflexões vão vindo, você vai diminuindo o ritmo, então esses fantasmas vão aparecendo na cabeça da gente. Como é que a gente pensa isso juntos e como é que o campo feminino e como é que você também, que faz parte desse campo feminino, trabalha isso? Realmente, são muitas facetas para uma pessoa só, né? A gente tem que ter a parte de trabalho muito bem estabelecida, amigos, família, parte de relacionamento. A maternidade, o ser mãe, realmente é um dom, uma escolha, né? Que a paciente tem que fazer e que a mulher tem que fazer. E eu acho que assim, é o autoconhecimento realmente. Isso a gente vê muito no consultório, e eu estou vendo cada vez mais isso acontecer. Pacientes que vêm para o congelamento dizendo assim: na realidade, eu não sei se eu quero ser mãe, mas eu quero ter a opção de escolha futura. Então, eu acho que o congelamento ele entra até nessa questão. É daquela paciente que está se autoconhecendo ainda, que ela talvez ela não tenha nem a certeza se ela quer ser mãe realmente, mas que ela sabe que a biologia ela é implacável, né? Até hoje a gente não tem uma fórmula mágica, uma cirurgia que mantenha a fertilidade futura. Então, o que a gente sabe é que, com o avançar da idade, os óvulos vão diminuir, a qualidade também vai diminuir, porque são células que estão lá desde o útero da mãe da gente, então, uma hora isso daí acaba. Então, é o autoconhecimento e o planejamento. Acho que são duas palavras-chave nessa nossa conversa. É o se conhecer e o planejar. Eu fiz uma entrevista aqui com um psicanalista de mães, né? Mães que acabaram de ser mães e não está entendendo muito aquele momento. Você tem várias coisas que acontecem, né, naquele momento do período da gravidez até o primeiro, segundo ano de gestação ali. Entrevistei outra que falava dos 1000 dias, né? Desde a gravidez até os 2 primeiros anos da vida do filho. E ele falava assim que esse universo é um universo que está tudo bem quando a pessoa não sabe se quer ser, se não quer ser, se tem e também não se identifica com a criança. E tudo isso está tudo bem, né? Até tem que citar o nome dele, que é o Emanuel Miguel, né? E foi muito gratificante fazer essa pauta com ele. E isso também aparece, né, pela sua fala, também aparece também no momento da fertilização, no momento do congelamento e tudo. É gratificante para você, doutora, quando... Eu estou te chamando de doutora toda hora, né, mas eu gosto de chamar pelo nome de Leci. Fique à vontade, pode me chamar de Leci mesmo. Leci, é gratificante para você quando você percebe essa segurança na mulher e que você está conseguindo passar essa segurança para ela, que está tudo bem se ela quiser ter também lá na frente, se ela não quiser ter também está tudo bem. Isso é gratificante para vocês? Como é que vocês humanizam esse tipo de atendimento? É muito interessante. Eu falo que eu não estou ali para julgar ninguém, eu não sou juíza, né? Eu estou ali para dar uma mão, para dar um ombro para aquela paciente que precisa dessa orientação, dessa ajuda. Então, é muito interessante a gente ver a pessoa aflorar, se conhecer, falar, olha, eu estou aqui, porque eu não sei o que eu quero. Então, eu estou aqui para você me ajudar, me mostra o que eu tenho de caminho, o que eu tenho de possibilidade futura, o que é meu risco se eu não fizer nada. Então, eu acho que essa consulta, ela engrandece muito, ela dá subsídios para a paciente poder ter uma boa escolha, né? Até para ela falar assim, tá ok, eu não querer ser mãe agora, né? Eu tenho outras possibilidades, eu tenho como trabalhar isso de uma outra forma, e você dá ferramentas para ela poder ser quem ela quer ser, né? Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer mais um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, a gente está conversando com a doutora Leci Amorim, a gente está falando um pouco de reprodução humana. Não saia daí, reprodução assistida, né, doutora, também, né? Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Já, já.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, a gente está indo para a parte final agora dessa entrevista super bacana, maravilhosa com a doutora Alessi Amorim. A gente está falando um pouco de reprodução assistida, a gente está falando de assuntos assim, pertinentes à sociedade brasileira, para aquelas pessoas que têm uma perspectiva de ter um filho dentro da sua projeção, dentro da sua programação, daquilo que hoje a tecnologia permite, né? Há quanto tempo, né, as mulheres sonharam com isso e está ficando cada vez mais acessível, né? E a gente está conversando com a doutora Alessi, que é da Huntington Procriar. Doutora, para a gente encerrar esse programa super didático, maravilhoso, que tem me ensinado muito também nessa entrevista, a gente pode ter essa segurança que o mundo está partindo principalmente para auxiliar as mulheres nesse campo, não só da reprodução, mas também desse carinho que ela precisa ter com ela mesma, desse tempo que ela precisa ter com ela mesma, para ela poder se projetar para fazer as coisas, porque em outros momentos, né, sociais, nós não podemos ter isso, as mulheres não poderiam. Eu lembro que quando eu entrevisto aqui a Duda Salaberti, ela fez um recorte tão interessante há uns 3 anos atrás que eu nunca mais esqueci dessa frase. Que ela é uma transexual e ela fala numa entrevista que os transexuais, hoje eles brigam por dignidade, para ter direito a ter um banheiro, por exemplo, básico da civilização, né? Eu tenho um banheiro exclusivo para mim, não tem. E que sempre foi assim, com os negros foram assim, com as mulheres foram assim, ou seja, a liberdade, ela não é lhe dada de uma bandeja, mas ela é conquistada, né? Nós podemos dizer que a reprodução assistida é uma liberdade conquistada das mulheres? Com certeza, Betão, excelente analogia. Nós temos, hoje em dia, tecnologias que a gente pode oferecer para essas pacientes uma possibilidade de escolha, né? E ter a escolha é muito importante. Você poder escolher é muito importante. Mas o mais importante que eu quero assim que fique de mensagem dessa nossa entrevista é que a paciente tenha informação e busque a informação, né? Que não fique só na superficialidade dessa informação. Procure consulta, converse, se autoanalise, faça uma escolha consciente, né? Porque simplesmente postergar por postergar, pode ser que lá no futuro a gente encontre dificuldades. Então, o postergar é uma escolha, mas uma escolha consciente. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Gostaria de agradecer demais, doutora Alessi. Eu vou contar com você aqui em outras oportunidades também. O convite vai ficar em aberto para a gente discutir tudo isso, e logicamente que o assunto não se esgota aqui, mas eu fiquei muito feliz, foi muito gratificante tratar desse tema com você. Muito obrigado, viu, doutor?
Eu que agradeço o espaço, as perguntas interessantes, e é isso mesmo, a gente tem que divulgar, as pacientes e as mulheres, elas têm o direito de entender e procure ajuda, procure uma conversa que vai ser muito, muito interessante. E nós estamos à disposição. Bom, gente, chegamos ao final agora de verdade, agradecendo a Jessie por ter possibilitado essa pauta. Ficamos por aqui e voltamos amanhã aqui no Cultura Geral com mais um programa super especial. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.